Depois do anúncio de renovação de contrato do zagueiro Rodrigo Moledo, o Internacional só tem mais um nome para renovar nessa temporada, que é o de Wanderson. Inclusive, já tem uma certa indefinição sobre esse nome. Será que o Wanderson não fica na próxima temporada do Internacional? Ao longo desse vídeo eu vou te explicar sobre a situação desse atleta e por que ele ainda não renovou com o Internacional, sendo que o presidente lá em setembro disse que até final de outubro ele já teria renovado seu contrato. Além disso, também eu quero te trazer informações nesse momento sobre o meia que estaria na mira do Internacional em caso de saída do Edenilson. E além disso, também eu quero te falar sobre Pedro Raul, que está aqui em Porto Alegre e muitos, inclusive, já acham que poderia ter um certo acerto com o Internacional. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre a situação desse atacante que está sim na mira do Internacional. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve já no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, aperta também o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional aqui no dia de hoje, né? O Internacional trazendo uma informação rápida aqui para vocês, que já foi anunciada ontem pela tarde, uma informação que inclusive eu antecipei para vocês há dias atrás já aqui no canal, que era sobre a renovação de contrato do zagueiro Rodrigo Moledo, que renova com o Internacional por mais uma temporada até final de 2023 agora, com um contrato de produtividade, né? O Internacional tem um certo impasse com o jogador, conseguiram chegar a um denominador comum e o Rodrigo Moledo vai ficar no Internacional para a próxima temporada. Foi uma pedida do Mano Menezes, a renovação de contrato desse jogador. Vai ser um jogador que na próxima temporada também vai seguir como reserva, né? A zaga titular hoje do Mano é Gabriel Mercado e também o Vitão. Caso o Vitão deixe o Internacional, aí sim o Rodrigo Moledo pode voltar a ser titular do Internacional, mas nesse momento a ideia do Mano Menezes para o Moledo é ter ele como um zagueiro reserva. O Moledo que vai ter um salário fixo no Inter, só que com uma produtividade, ou seja, quanto mais jogos ele atue no mês, maior será o salário dele. Caso ele se machuque, ele vai ter apenas um salário base, né, já definido. Ou seja, o Inter fica com um contrato um pouco mais seguro em relação ao Rodrigo Moledo, tá bom? E aí, uma outra situação que muitos me perguntam é sobre o Wanderson, tá? Porque o Wanderson é o último jogador agora, assim, dos que o Inter mais tem interesse, uma renovação de contrato agora no final do ano, que tem contrato terminando com o Inter, né? E a direção do Inter já tinha chegado a um acordo com o Krasnodar da Rússia para comprar o jogador. Vão ser pagos cerca de 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Isso aí já está definido, né? O Internacional, inclusive, estava negociando com o jogador a partir agora o novo contrato que ele teria com o Internacional, o tempo de contrato, o salário que ele ganha no Inter, luvas, bônus e assim por diante. E isso que estava gerando um certo impasse, mas era muito grande. Inclusive o presidente de Alessandro Barcelos, numa entrevista que deu lá em setembro, disse que até final de outubro o Internacional já teria anunciado essa renovação de contrato. Só que hoje é já dia 18 de novembro e não foi anunciado ainda essa renovação de contrato. E aí começa a ter essa certa indefinição, né, sobre essa questão. A informação que eu posso passar para vocês é que o Inter vai comprar esse atleta e o Inter tem dezembro para fazer isso, né? A direção vai deixar para fazer isso em dezembro, vai pagar os 4 milhões a partir de dezembro e vai adquirir esse jogador de maneira definitiva. O Mano pediu a manutenção do elenco antes de trazer qualquer novo reforço, ou seja, a prioridade é permanecer o Wanderson, é permanecer o Vitão, é permanecer o Rodrigo Moledo, De Penha, né? Todos esses jogadores importantes dessa temporada antes da vinda de qualquer outro atleta. Por isso que nesse momento a tendência é que o Wanderson permaneça no Internacional, podem ficar tranquilos quanto a essa situação, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre uma outra informação sobre um atleta que pode pintar no Inter para 2023. E foi um jogador também que já foi tentado nas últimas janelas de transferências. Nesses últimos dias eu venho escutando muitos nomes que o Inter tá na mira para a próxima temporada, nomes antigos que o Inter já tentou em últimas janelas de transferências. Isso vai ser algo que vai acontecer bastante. O Inter vai tentar muitos nomes que já tentou nas últimas janelas de transferências.
Um dos nomes é o Hernani, jogador que atua no futebol italiano. É um atleta que é cria das categorias de base do Atlético Paranaense, tá? Inclusive, é um jogador que nesse momento já tinha sido alvo do Internacional. Só que esse jogador, o Inter começar esse negócio desse atleta, poderia estar atrelado à saída do Edenilson. São dois jogadores que fazem características e funções extremamente parecidas. Ou seja, caso o Edenilson realmente saia do Internacional, por exemplo, tem a possibilidade de ele ser trocado pelo Santos, né, o Atlético Mineiro, São Paulo, o Red Bull Bragantino está interessado no jogador, o próprio Edenilson quer deixar o Internacional, ou seja, existe sim essa possibilidade de saída do jogador, né? Inclusive, a direção já pensa na saída do Edenilson. E a direção precisaria trazer um substituto, né? Teria que contratar a reposição à saída desse atleta. E o nome do Hernani seria um dos nomes que estaria na mira. Mas vale ressaltar também que não seria uma negociação tão fácil. Por quê? Porque é um atleta que não tem contrato terminando, ele ganha em euro, né? Como ele atua no futebol europeu, é um clube que está atuando no futebol italiano, então a negociação não seria de uma maneira tão fácil assim, seria uma negociação um pouco mais complicada sobre a vinda do Hernani, tá? Mas é sim um nome que o Internacional ali mantém no radar, tá bom? E a última informação que eu quero trazer para vocês agora é sobre o Pedro Raul, tá? E muito se falou no Pedro Raul porque ele está aqui em Porto Alegre passando férias. Para quem não sabe, o Pedro Raul é um jogador, por exemplo, que é aqui das categorias de base de São José. É um jogador que passou toda a adolescência dele aqui em Porto Alegre. Inclusive, era torcedor do Internacional. Inclusive, tem diversas fotos dele, por exemplo, no estádio Beira-Rio. É um jogador que era, antes de virar profissional, né, torcedor do Internacional, e a família dele mora aqui em Porto Alegre. E esse é a justificativa para o Pedro Raul estar em Porto Alegre. Mas é um nome sim que está na mira do Internacional. Porém, eu diria que nesse momento, para o Pedro Raul vir para o Internacional é extremamente complicado. Inclusive, a tendência é que o Pedro Raul não venha para o Inter, porque existem clubes mais capacitados que o Inter interessados nesse jogador. Como eu te falei, o Inter no final do ano tem que comprar o Wanderson por 4 milhões de euros. O mesmo valor que seria para comprar o Pedro Raul junto ao Kashima Reysol, né? Que é o que eles esperam, cerca de 4 milhões de dólares. Ou seja, nesse momento é um atacante que o Inter não teria condições financeiras para trazer. E aí tem Vasco, Corinthians, jogadores que estão times que estão interessados nesse atleta. Por isso que a possibilidade nesse momento do Pedro Raul vir para o Internacional, apesar do interesse do Inter, nesse momento é pequeno. O Internacional não vai conseguir competir com esses clubes em função de não ter a prioridade no Pedro Raul. O Inter até teria o dinheiro, mas não coloca no Pedro Raul uma prioridade. Por exemplo, foca no Wanderson, foca em outros reforços em vez de focar no Pedro Raul. Por isso que eu acho que dificilmente o Internacional vai contratar esse nome para a próxima temporada. O Inter que quer trazer sim um camisa 9, né? Um camisa 9 para disputar a Libertadores, até porque, por exemplo, o Mikael pode deixar o Inter, e aí o Inter só ficaria com 2 nomes, né? 2 centroavantes, mas o nome do Pedro Raul nesse momento é um nome que corre muito por fora, né? No Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece também, logo mais tenho novas informações aqui do Internacional, tá bom? Então, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!